Olá! 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 Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. Camila Dantas. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, importantíssimo, com a nossa convidada top das galáxias, que é a psicóloga Clara Fernandes. Seja bem-vinda. Obrigada. Queria dizer que estou bem feliz de estar aqui hoje. Né? A gente já vinha tentando marcar esse encontro há um bom tempo. Muito tempo. Mas era muito difícil. Muito ocupada, gente. E é um prazer realmente estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre a psicologia, sobre o que eu tanto amo, né? Nessa manhã de sábado. Exatamente. Nós vamos falar sobre orientação profissional. Conhece? Sabe o que é? Já fez? Já procurou? Ela sabe tudo. Expert no assunto. Clara, a mesa é sua. O que é orientação profissional? Não, antes disso. Antes. Quem é Clara Fernandes? É verdade. Quem é Clara Fernandes? É Clara. verdade. Quem é Clara? Então, eu sou psicóloga de formação, né? Formada na UFPB. Tenho mestrado e doutorado em psicologia cognitiva pela UFPE, em Recife. Trabalhei como psicóloga escolar no campo da educação, né? Atualmente sou coordenadora de psicologia da Nassau e professora de disciplinas de orientação profissional e psicologia escolar dessa área da educação como um todo. Muito bem. Sou eu. Essa é somente a Clara. Só apenas, Apenas. não é? E tem aí muita coisa para falar para nós. Então, voltando. O que é a orientação profissional? Então, o que é a orientação profissional, né? Que muitos conhecem como orientação vocacional, né? Acho que é o nome mais conhecido. A orientação profissional, eu gosto mais de utilizar esse termo profissional, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem a questão da vocação, enfim, mas a gente pode falar um pouco mais à frente. Eu gosto de falar que a orientação profissional é buscar levar as pessoas a entenderem o que faz sentido para elas naquele momento da vida, né, em termos profissionais. Então, não é você saber qual é a melhor escolha para toda a sua vida, né, mas o que é que faz sentido ajudar jovens ou pessoas, indivíduos a encontrarem o sentido naquele momento. E é importante a gente falar isso naquele momento, porque isso dá espaço para o que a gente sabe, né, obviamente, que a orientação profissional não é só a primeira escolha, é também para momentos de mudança de carreira, né? E deixar claro que mudança de carreira não quer dizer que você fez uma má escolha no passado, mas que naquele momento aquela escolha fazia sentido para você, né? E hoje ela não faz mais. E pode ser que aquela escolha, mesmo ela sendo uma escolha consciente, autônoma, né, hoje ela não faz mais sentido. Mas também pode acontecer dessa mudança porque aquela escolha foi uma escolha imatura, né? Uma escolha que não representava o que aquela pessoa queria, mas o que um parente impôs, né? O que a sociedade impõe, o que a gente deve fazer, né? Muitas vezes essa ideia academicista de que todo mundo tem que fazer um curso superior, né? E que você só vai ser realizado se você fizer, né? E como se a nossa vida muitas vezes se resumisse a um Enem, né? Os jovens aí falando. E que isso tem um peso absurdo, né? Verdade. Isso é muito prejudicial. Então, é bom a gente, quando a gente fala do sentido naquele momento, a gente abre um leque, né, muito grande de possibilidades, né? E eu acredito, e tira o peso realmente dessa profissão, né? Que já é um momento muito delicado, né? Esse momento da escolha. Muitas vezes, tem teóricos que trazem que é um momento de crise, né? Um momento que o jovem está ali sem saber. O jovem ou um adulto que nunca tenha trabalhado, né? Enfim, e foi atrás do primeiro emprego, já depois de ter filhos, enfim. E aí é interessante, porque se a gente pegar a palavra crise na sua origem, né? Ela tem uma etimologia grega, seria aprendizagem. Oportunidade, na verdade. Então, é uma oportunidade de crescimento, de aprendizagem, né? Se a gente entender a crise por esse viés, a gente entende como algo realmente positivo, né? Que é importante e necessário que a gente passe por ela. E que ela não seja um fardo, né? Onde muitas vezes é. Exatamente por isso, porque a orientação profissional é algo muito escasso ainda, né? E por isso a importância de a gente estar falando sobre esse tema aqui, né? Se eu perguntar aqui a quem está assistindo, a vocês, quem fez orientação profissional? Eu não fiz. Eu fiz. Também. Você fez? Olha, estamos com a exceção aqui.
Vocês estão a regra. E Fiz no aí, como foi? terceiro Foi ano. legal? Mas aí, como é que foi o seu processo de orientação? Na época eu gostei muito, eu tava muito confusa, né, quando eu terminei o terceiro ano, porque eu queria fazer direito, psicologia, gastronomia ou teologia, veja. Olha. Tudo bem, tudo conectado, tava bem assim. E aí chegou uma época que eu disse, não, eu preciso de ajuda, eu preciso buscar aqui um norte, né? E pra mim, procurar a orientação profissional foi buscar esse norte. E na época foi muito bom, porém eu ainda continuei na dúvida entre direito e psicologia, porque o meu resultado, ele era tendencioso para essas duas áreas. E aí eu acabei decidindo fazer direito. Não vou tecer comentários sobre isso. Mas depois de alguns anos eu decidi fazer psicologia. E é engraçado a gente ver isso, né? Da questão de você fazer um segundo curso depois. Porque isso é muito mais comum do que a gente imagina. Sim. Aqui, Pois nós né? três Nossa, estamos no segundo curso. E às vezes as pessoas pensam assim, cara, eu vou chegar no segundo curso e eu vou jogar tudo fora. Não é, aprendizado nunca é, né? E a orientação profissional, ela dá esse norte, ela abre leques. Às vezes a gente tem uma visão limitada sobre determinado assunto e na orientação profissional você expande a mente para conseguir observar mais coisas, né? Isso. Eu lhe perguntei, né, como tinha sido o seu processo, porque a gente sabe que geralmente a orientação profissional se resume muito a essa questão de teste e de orientação de profissão. Então, esclarecer os jovens ali como é cada profissão. E a gente sabe que isso é muito mais complexo, O meu né? não foi. Eu lembro que o meu teve alguns encontros e no final ainda teve um feedback direto com a psicóloga escolar, na época, lá na escola. Já é um outro diferencial, né? Foi com ela que ter a psicóloga conduziu. na escola. Isso, ela conduziu e fez todo o teste, aplicou, depois deu feedback individual com cada aluno. Eu lembro que foi muito bom, foi uma experiência que eu gostei muito. E na época eu saí convicta, é direito. Olha aí, tá E pra vendo? Agora eu estou. Apesar de gostar dos dois na época, mas eu vou fazer direito mesmo. E Mas como é que estou aqui funciona? fazendo psicologia. Exatamente. Como é que funciona esse processo? Então, os dois cernes, né, na verdade, quais são os maiores motivos das pessoas desistirem de um curso ou mudarem de um curso, né, perceberem que não se identificam? É a falta de autoconhecimento e a falta de conhecimento da profissão, né? Então, muitas vezes as pessoas têm uma ideia vaga do que realmente é, né, de como chegar lá, se precisa ou não fazer vestibular, porque tem profissões que não precisam, né, fazer vestibular. Então, por exemplo, recentemente eu peguei um caso de uma pessoa que ela estava na dúvida entre perito criminal, detetive e policial federal. Para você ser perito, você pode entrar de várias formas, já. Então, você pode prestar um concurso como psicólogo, como enfermeiro, como médico, como pessoal da área do direito, como farmacêutico, como dentista. Já são 6, né? São muitas áreas. Dentista também. Dentista também. No caso do detetive, ele não precisa de curso superior, né? Da mesma forma que um policial federal. Então, ele não precisa ter um curso superior para fazer o concurso policial federal. Hoje em dia, tem muita gente fazendo, no dia, tem muita gente fazendo curso tecnólogo, né? Por exemplo, um curso que é diferente do técnico, né? Ele sai como se fosse um curso superior, né, a mesma categoria. Faz um tecnólogo de 2 anos para fazer o concurso da Polícia Federal. E às vezes a pessoa, enquanto está no tecnólogo, ela já está se preparando para o concurso da Polícia Federal. Então, se a pessoa não tem esse conhecimento, pode olhar assim de fora e achar, eu tenho que fazer direito. Ela não tem que obrigatoriamente fazer direito, né? Então, a gente precisa ter esse esclarecimento realmente de como é essa profissão, né? De que disciplinas esse pessoal estuda. Então, um erro básico que muitos jovens cometem é não olhar a grade curricular, né? Porque quando a gente estuda a grade, a gente... Esse foi bem... né? Porque a pessoa vai para pedagogia, a pessoa vai para pedagogia, e aí, do nada, tem lá um bioestatística. Não, mas aí tá Tem tudo forma... Não, o interessante foi a gente fazendo um trabalho para uma professora aqui, né? De orientação profissional. Aí uma das pessoas que estavam lá, aí a gente... Eu quero isso. Tá certo, vamos lá pesquisar a grade curricular. E quando chegou no dia... Eu não quero mais. Porque eu não sabia que era isso aqui. Eu não quero. Desisto. Muito bom.
É muito interessante, né? E você vê esse processo, é muito interessante. Então, são algumas coisas muito básicas, né? A gente escuta falar, assim, que educação, acho que hoje em dia já é um discurso muito conciso de que se a gente tivesse, na nossa infância, tido aulas de educação financeira e aulas de habilidade socioemocional, enfim, relacionadas à psicologia, a nossa história seria bem diferente, né? A nossa trajetória, principalmente escolar, seria bem diferente. E aí eu falo isso também da mesma forma a orientação profissional, né? Se a gente tivesse passado também, claro que se a gente investe em psicologia, em autoconhecimento desde muito jovem, vai ter um reflexo. Mas claro que esse trabalho direcionado é totalmente diferente, né? Não é um trabalho numa perspectiva terapêutica, né? Deixar bem claro isso, deixar bem claro. Até porque se a gente pensar assim, só dá para fazer orientação profissional quem não está passando por problemas psicológicos, né? Ou está com a saúde mental 100% ok. Ninguém faz. Na realidade, hoje em dia, né? Então né? vai ficar bem difícil. Vai ficar difícil. Depois da pandemia, então, né? Então, a gente realmente tem como trabalhar de forma concomitante, né? O processo terapêutico de um lado e a orientação profissional do outro. Então, acho que isso é muito gratificante, né? Você vê pessoas encontrando o sentido, né? É isso que eu quero, é isso que eu gosto, é isso que me dá prazer, né? Eu acho que é incrível, né? Você ver esse processo. Por mais angustiante que ele seja. Sim. Porque o processo de escolha, eu acho que gera uma angústia muito grande das possibilidades. Quando você enxerga, faz, mas e se isso der errado? E se eu não der certo nisso? Eu vou ter que voltar. Porque são tantas coisas que passam na cabeça e eu acho que essa escolha, a idade que a gente tem que fazer essa escolha é uma idade muito, muito nova. Então, maturidade que não tem muito. Até alguns têm, né? Neurologicamente, né? O córtex pré-frontal ali ainda não está completamente formado, então isso atrapalha, né? Alguns ainda têm mais do que outros. Já, tipo, desde criança, eu quero isso, né? Já é uma coisa certa. Mas outros não. Isso. E aí é difícil, E às vezes você até sabe o que quer, mas você não tem assertividade suficiente para dizer, não, a escolha é minha, né? A responsabilidade é minha. Aí né? vai levado pelas ondas, né? Das influências. O que eu acho que é mais triste é, às vezes, você saber o que você quer, mas, enfim, o seu pai ele impõe, você depende financeiramente também, às vezes tem isso, né? E você... Eu tenho que entregar esse diploma para meu pai, porque meu pai tá dizendo... E às vezes fala assim, né? Eu vou fazer isso porque meu pai tá mandando, aí depois eu faço o que eu quero. No processo de orientação profissional, quando os pais vão te procurar, né? Vão procurar um psicólogo e tal, porque é com psicólogo, né? Claro, deixar isso claro. Deixar isso claro. E é com Agora, na verdade, não só com o psicólogo. Outros profissionais também podem fazer, né? Por exemplo, o administrador pode fazer, pedagogo, trabalho. Assim, de uma forma bem... mais escasso ainda do que na psicologia, mas ainda existe. O pessoal da sociologia, às vezes, trabalha. Tem alguns outros profissionais, mas a grande maioria é psicólogo, realmente. E quando os pais chegam, né, que você percebe, né, no processo, que ele quer impor e tal, qual é o seu trabalho nisso aí? Que você fala assim... Vamos para a terapia. Né, então, assim, mas você consegue fazer ele entender que a escolha é da criança, ou do adolescente. Da criança é ótima. É do adolescente e tal, como é que faz? Isso daí, esse manejo, como é que faz? Então, é um processo bem delicado, né? A gente tem que saber a forma de falar com esse pai, né? Para que a gente também não esteja impondo, que o pai não pense, você tá do lado dele, você quer que seja, né, o que ele quer. Então, assim, a gente precisa mostrar, né, o que de fato, o que a gente fala muito em orientação profissional? O casamento perfeito é quando a gente consegue casar habilidade com interesse. Porque eu posso ser muito habilidoso, mas não ter interesse, como eu posso ter muito interesse e não ter muita habilidade. Mas aí também tem um adendo. A habilidade se desenvolve, né? Só que, para algumas pessoas, vai ser mais difícil do que para outras, né? Até por questão de predisposição genética também. Então, se eu quiser, eu sempre falo isso, né? Se eu quisesse jogar futebol, eu poderia jogar futebol. E aí também é complicado a gente fazer comparações, mas seria uma Marta? Jamais seria uma Marta. Eu seria o melhor dentro das minhas possibilidades, dentro da minha falta de coordenação motora. E de noção espacial. Um time na esquina, né? Mas...
eu estaria fazendo o melhor possível. Eu estaria dando o melhor de Eu acho mim. que eu estaria correndo da bola. Então, quando a gente consegue casar essas duas coisas, a probabilidade, né, de que a gente tenha um profissional realmente realizado é muito maior. E aí, eu prefiro usar o nome realizado do que de sucesso, porque essa palavra sucesso é muito delicada, né? O que é sucesso para mim não é sucesso para você, né? Então, e o que também está muito casado com os nossos valores. Porque se para mim sucesso é fama, é poder, é status, ok, mas para outra pessoa pode ser ter uma saúde mental, ok, ter um tempo de qualidade com os meus filhos e mesmo assim ainda conseguir trabalhar. Isso é sucesso, né, para aquela pessoa. Então, é um processo muito subjetivo. Por isso que eu acho muito ruim quando a gente escuta, às vezes, umas palestras, principalmente palestra motivacional, né, falando dessa questão do sucesso profissional, você quer ser um profissional de sucesso, e atribuindo o sucesso a isso, ao dinheiro, à fama, né, e vai muito além, não tem só a ver com dinheiro, com fama. E eu acho que hoje em dia existe uma especulação muito grande de muitos pais para alguns cursos, né? A gente vê, assim, medicina, por exemplo, vamos dar nomes. Medicina, por exemplo, às vezes, o que é que acontece, que eu vejo muito? A pessoa não tem habilidade, não tem interesse pela área, mas o discurso é o mesmo. Eu quero porque eu quero ter dinheiro, eu quero ter uma vida boa, eu quero ter... E aí esquece de muitas outras coisas, esquece da responsabilidade que aquele curso carrega, né? Esquece do tanto que você vai precisar se dedicar para aquele curso, abdicar de tantas outras coisas, como se aquilo fosse a rentabilidade fosse a única coisa que importasse. Isso. Quando, na verdade, eu acho que tem que fazer sentido. Exato. E não só isso, uma coisa importante que você fala. Eu sempre digo isso. Às vezes tem frases que parecem clichê, mas porque realmente são a verdade. Quando a gente vai nessa busca pelo dinheiro, né? Isso dá dinheiro. Como é que... Quem é garantia de que toda profissão, né, vai dar dinheiro? Exato. O dinheiro, ele é uma consequência, né? E de uma série de coisas. Então, se a gente vai nessa busca pelo dinheiro, se aquilo não tem sentido para você, onde é que você vai encontrar a motivação muitas vezes? Né? Então, muitas vezes a motivação não vem... Né? Exato. Vamos supor que dê certo na questão do dinheiro, né? Você vai, recebe muito bem, mas você não tá feliz no que tá fazendo. Exato. Sim, isso. E aí? Valeu a pena? Vale a pena, vale, né? Você todos os dias está trabalhando com aquilo que não traz satisfação. Mas é um esforço, é um fardo. Nossa, eu tenho que ir pra lá de novo. Exato. E não só isso, tem um outro ponto. Que às vezes as pessoas falam assim, eu quero fazer medicina porque é o que eu amo. E bota aquela ideia na cabeça de que ela ama aquilo e que ela gosta daquilo, quando na verdade é que não é. Né? Ela tá num processo de negação, né? Ela sabe que, às vezes, ou inconsciente, né? Inconscientemente, de que não é aquilo, mas que ela precisa, enfim, dizer que gosta daquilo. E ela fala tanto que realmente se torna uma verdade na cabeça dela, né? Então, muitas vezes, não é o cuidar do outro, é o status por trás do cuidar do outro. Recentemente também, eu vi um caso de uma aluna que ela dizia isso, que queria ser, de uma jovem, né, que queria ser médica porque uma pessoa na família tinha passado por uma situação de negligência médica, um parente tinha falecido. E ela disse, eu não quero que isso aconteça mais com outras pessoas. Só que a gente sabe que nesse processo tem vários outros profissionais, não existe só um médico. Não tá nas mãos dela. Exato. Então, tem um enfermeiro que aí tem um papel muito grande. Só que a gente sabe que o status de um médico e de um enfermeiro são totalmente diferentes, né? Então, será que realmente era esse desejo? Porque se o desejo é de cuidar do próximo, o psicólogo também salva vidas, né? Tantas outras profissões, né? E tantas outras profissões. Então, através da educação, eu posso salvar vidas. Verdade. Se eu ensino as pessoas o autocuidado, a prevenção, eu estou salvando vidas também, né? Então, a gente precisa... Essas amarras que o cérebro faz, né? Essas armadilhas que a gente precisa estar atento, porque senão a gente vai... realmente é isso, eu tenho certeza. E os mitos, né? Quantos mitos não tem aí, não? Porque que são impostos muitas vezes. Exatamente. Pela Não vou para família, aquilo. pela sociedade. Quero aquela profissão, me identifico e tudo. Tenho habilidade, mas não dá dinheiro. Ou já tá saturado demais o mercado, né? Essa saturação, será que tá mesmo saturado? Não tem mais espaço para ninguém, claro. Acabou?
Então, essa questão de estar saturado também é algo bem interessante, né? E eu falo não só para jovens, eu acho que esses mitos em torno desse ambiente profissional circulam entre todo mundo. Se a gente for numa roda de amigos e a gente for conversar, a gente vai ver que cada um provavelmente tem alguma crença distorcida na cabeça, né? Então, essa ideia de que, não vou para tal, sei lá, não vou para o direito porque já tem gente demais que se forma naquela área. Se a gente for parar para realmente pensar, tem gente em todas as áreas, né? Então, assim, eu sempre digo isso. Claro que eu não posso comparar o meu início com o meio da trajetória de outra pessoa. Sim. Então, se a pessoa tá lá na frente, aí você fica comparando uma trajetória com a outra, né? E isso é muito, muito angustiante. Às vezes o pessoal fala muito, por exemplo, no meio de empresários, empreendedores. Comece, faça o seu que você vai ser igual a mim, que você vai conseguir. A história dele é a história dele. Às vezes a gente não sabe o que aconteceu ali por trás, ele já vem de uma família que tem uma boa condição, que ele não precisou fazer nenhum empréstimo, que o pai dele deu o dinheiro para ele abrir aquele negócio. Né? E aí, mas na hora do discurso só basta você querer, né? Se você quiser, você vai chegar lá. E não é, né? Dessa forma. Então, essa questão de que tá saturado, claro que a gente sabe, tem profissões que já tem muitos profissionais. Mas que quando você realmente, eu sempre digo isso, a nossa trajetória, ela começa desde a faculdade, né? Tem gente que pensa assim, não, tô aqui na faculdade, tô nem aí, faz tudo de todo jeito, pra quando chegar lá na frente, ela ir se dedicar. Mas aí que você se engana. Porque você está sendo observado o tempo inteiro. Seus colegas estão lhe observando, seus professores estão lhe observando. Então, quando chegar lá fora no mercado de trabalho que falarem, eu preciso de indicação de algum profissional. Você pode até se lembrar daquele seu colega, né, que está naquela área X. Mas se você sabia que ele não era comprometido, que ele não se engajava, que ele fazia de todo jeito, você vai indicar essa pessoa? Eu não indico. Não. Você não vai indicar. Então, às vezes, a pessoa chega lá na frente e faz... Tá vendo? Porque tem profissional demais, aí não tem espaço para mim, né? Então, a gente precisa olhar essas questões, né, de forma mais micro, realmente, para não cair nessa de, não vou por aí não, porque realmente não tem espaço mais para ninguém, né? E às vezes, tem uma coisa também interessante, que a gente também... um outro mito. Porque tal profissão é só QI, quem indique, né? Mas para você ser indicado, você tem que ter feito alguma coisa, né? Com algumas exceções, tem gente que é indicado, né? Assim, que vai passando ali, mas no geral, você tem que ter mostrado algo, né? A indicação é 50%. E os outros 50% você vai ter que mostrar. Exato. Porque se você não for um bom profissional, você cai fora. Esses dias eu ouvi uma coisa que eu fiquei chocada. Uma pessoa falou assim, não adianta você fazer um curso, não sei o quê, se você não tiver um peixe. Aí eu olhei assim, eu não tô ouvindo isso. Porque tira o mérito da pessoa, tira todo o seu esforço, toda a sua conquista. Tipo, se você não for nada e você tiver uma indicação, se você tiver uma pessoa que bote você em um lugar, acabou. Exato. Aí eu penso, né, essa pessoa fala isso, mas ela tem filhos. E os filhos dela crescem com essa verdade. Isso, e aí essa verdade anula muitas vezes a pessoa, porque ela cresce acreditando que ela pode ser o que ela for, que ela pode fazer o esforço que ela quiser. Ela não vai conquistar nada se ela não tiver uma pessoa para colocar ela nos meios. Isso, ou que ela não precisa se esforçar nada, porque sempre vai ter alguém. Exatamente. Não, pai sempre arruma, mãe. Vai dar certo. Mas aí é onde eu queria chegar. Cada família tem as suas crenças, os seus mitos, e às vezes na orientação você vai se dar de cara com várias realidades, que você vai ter que construir aquilo ali, e é um desafio muito grande, né? Isso. E aí, eu lembrei agora, você falou uma coisa, às vezes, a pessoa também, ela se limita, não só, a gente pega assim muito o exemplo da medicina, desses cursos, né, mais tradicionais, como influência da família, mas às vezes também tem influência negativa, no sentido de que você não vai conseguir mais do que isso. Isso aqui é o que tem pra você, porque você é preguiçoso, porque você não se esforça, porque você, né, enfim, já fecha aquela pessoa naquela caixinha. Então, eu já vi casos de pessoas falarem assim, eu só posso ser tal coisa. E aí, quando a gente investiga, não, é porque minha mãe disse que eu tenho que ser realista, que eu não vou conseguir
ir além disso, assim, que Não pra sou mim tem que ser capaz, isso, né? Então, assim, só que a gente precisa contextualizar. Às vezes, a gente realmente precisa de algum emprego que a gente não se identifica tanto pra juntar um dinheiro e conseguir, em um dado momento, ir pra onde a gente realmente quer, né? Ou passar por etapas pra gente realmente chegar onde a gente quer, né? Isso aí também faz parte. Não vai ser tão fácil, mas que você pode também. Mas é uma possibilidade, né? Mas é é um uma caminho, possibilidade, né? É um caminho. Dá Exato. certo. Mas realmente, assim, existem muitos mitos, não são poucos. Se a gente parar, assim, para pensar, e que a gente precisa desconstruir. Fora as próprias crenças distorcidas que a gente já cria acerca da gente, né? Então, por exemplo, às vezes, é interessante, tem jovens que fazem escolhas compensatórias. Por exemplo, ele não tem uma boa habilidade de comunicação e aí ele escolhe fazer comunicação social. Ou escolhe uma profissão que ele precise falar muito com o público, porque ele tem essa dificuldade e ele não aceita aquilo, e ele vai procurar exatamente aquilo que ele tem dificuldade. Pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. A probabilidade de dar errado, se ele não trabalha... Mas é porque, às vezes, a pessoa, quando se coloca nesse lugar... Eu já vi pessoas, por exemplo, que têm uma dificuldade absurda de falar. E aí eu vou fazer um curso de oratória. Vai dar certo. Sim. Vai dar certo. E a pessoa no começo fica assim e, de repente, dá muito certo. A pessoa sai de um lugar de extrema timidez, digamos, e vai para outro lugar. Mas a probabilidade de dar errado também. Agora sim, ela precisa se reconhecer, porque às vezes ela não se reconhece, entende? Ela tem a dificuldade, ela não reconhece. Gente, façam terapia. Já façam terapia. Tanto foi, até recentemente, uma aluna, foi interessante. Ela dizia que tinha X habilidades, e aí, numa certa dinâmica, era para um colega falar qual era a habilidade que o colega percebia na amiga. E no outro. E a amiga falava assim, não, você não tem essa habilidade, não. E ela, mas eu tenho, né? Me conheço. Não, querida, não. Volta, caia na real. É claro que assim, o outro pode ter uma percepção também distorcida. Mas como também pode ser o inverso. Ela tá ali... Tá se achando. Porque não é. Né? A pessoa que fala com propriedade do assunto, né? Assim. Né? E essa questão do tá se achando também é interessante, porque às vezes a gente fala assim, ai, fulano é bom em tudo, pra ele vai ser muito fácil escolher a profissão, né? Porque ele é bom em matemática, ele é bom em física, ele é bom... E não, e aí tem duas coisas. Primeiro, o peso que as pessoas colocam nas costas desse aluno, né? Ah, ele é o melhor. Claro que ele vai passar, óbvio. E isso para a pessoa é terrível, né? Porque ela já não baixa a responsabilidade de fazer a própria prova, enfim, e tudo. E ainda todo mundo dizendo que ela vai sim passar. E se ela não E passar? o emocional, né? Assim, Onde é que fica o emocional? E muitas vezes é muito esforço para pessoas terem um bom aluno. Sim, não é uma como se fosse facilidade, algo... não. Assim, veio por nato. osmose. Com gênio, nasci Tem. Tem. Mas não é a grande maioria. Isso. Então, e é também interessante esse ponto, que, né, retomando o que eu tinha falado no começo, da vocação, né? Que é uma crença limitante em que sentido? E a gente precisa fazer uma diferença. Como eu falei, realmente existem predisposições. Tem pessoas que têm uma noção visoespacial melhor, que tem uma voz... Claro que a voz também pode ser trabalhada, mas a minha pode trabalhar o que for, que o The Voice não vai chegar. Mas... Eu ia falar, mas deixa eu falar. Acho que ela tentou ser cantora. Vai, mentira. Meu sonho. Mas Deus sabe o que faz. Porque se eu tivesse uma voz boa, só nasce eu já tinha... Vamos. Ela ia flutuar, minha gente. Ela não ia... Imagina. Eu não pisaria no chão. É verdade. Mas, voltando, então, essa ideia de vocação, né, ela entra até no que você tinha falado antes, de desmerecer a mesma coisa da indicação, né, tira todo o esforço que você fez, né, então, é muito fácil, porque você tem o dom, né, então, o pessoal diz muito isso para, às vezes, professor, né, porque ele tem a vocação, e aí, quantas pessoas, eu falo por mim mesmo, que era uma pessoa muito tímida de falar em público, eu passava muito mal para falar assim na frente das pessoas, vontade de vomitar, às vezes eu não via ninguém, eu tava vendo assim, uma plateia, mas eu não via, era turvo mesmo, eu me lembro assim, desesperador de uma cena, de eu não conseguir ver o rosto das pessoas na minha sala, e eu
piscava assim, olhando assim, eu não tô vendo ninguém, do tamanho do desespero. Então, foi realmente terapia, o treino, onde tanto você ia apresentando, e isso foi depois da escola. Não foi assim, durante a escola eu passei mal a escola inteira. Seminário, era assim, acaba logo, pelo amor de Deus, acaba, pelo amor de Deus. Né? E realmente foi um treino. Aí chega uma pessoa, é muito fácil, e a pessoa... Amorzinho. Querido, Então, amado. né? Então, essa ideia, ela limita muito, né? É como se você não pode fazer o que você quiser. Se você não tiver o dom, não adianta você se esforçar, você não vai conseguir, né? Então, ela traz essa ideia limitante, né? E por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas podem ser o que elas quiserem, né? Só que cada uma, obviamente, dentro das suas condições, sem comparar o processo. Porque se a gente for comparar, realmente vai ser bem, bem complicado. Nesse pós-pandemia, você sentiu um aumento de ansiedade, dessa dúvida dos meninos e tal? Como que foi esse processo? Então, acho que, no geral, né, a saúde mental, de uma forma geral, ela foi comprometida. E se a gente entende, né, que esse processo de escolha profissional, ele faz parte de tudo isso, consequentemente, ele também sofreu, né, nesse período. Então, a gente percebeu, por exemplo, um aumento muito grande de pessoas procurando psicologia, né, não só porque essas pessoas passaram pelo sofrimento psíquico, né? Elas sentiram na pele, muitas vezes procuraram a terapia e aí disseram, eu quero transformar a vida de outras pessoas, né? Eu quero que essa mudança que fizeram na minha vida, eu quero fazer com outras pessoas. E também tiveram pessoas que mesmo que não passassem, mas começaram a se interessar pela área, né? Por ver realmente como ela é fundamental. Ela sempre foi, né? Na verdade. Mas, infelizmente, muitas pessoas começaram a valorizar a custo da própria saúde mental. Então, eu escutei várias pessoas falarem assim, agora eu tô sabendo o que é ansiedade. Meu Deus, isso é muito louco. Como assim? A pessoa quer respirar e não consegue, o coração... Você tá assim, o coração do nada começa a acelerar. Então, é aquela história. Muitas vezes a gente só realmente tem empatia quando a gente passa na pele, né? Até não passar na não pele... dá credibilidade, né? Acha que ela é zera, que você tá inventando, exagero, aumentando. né? Drama. Drama é a palavra. Então, a gente viu uma crescente, realmente, de psicologia, de enfermagem, uma procura muito grande, assim, eu acho que triplicou a procura por enfermagem, né? Antes mesmo dessa proposta de aumento salarial, já estava, né? O pessoal fala muito, assim, que nessa época de pandemia, a enfermagem levou nas costas mesmo, assim, na garra, assim, é um pessoal que merece os parabéns mesmo. Eles fizeram de um tudo, né? Tava ali, em linha de frente, enfim. Então, houve sim essas duas áreas e a gente percebeu uma mudança bem grande, assim, um aumento bem grande. Clara, a gente percebeu também, com a turminha que a gente estava junto, um mito também muito forte neles, a questão da faculdade pública e da privada. Verdade. Né? De que só a pública realmente é melhor, né, traz um retorno melhor de questão de visibilidade, né, de aprendizado também, né, e a gente que está numa privada, né, a gente vê que não é isso. Isso. Né? Então, a gente, primeiro é o aluno que se faz, né, aonde ele estiver, se ele estiver interessado, é ele que se faz. Né? E a gente vê onde nós estamos, né, os professores são doutores, docente, né? O corpo docente é muito bom, de qualidade. Preparado, né? E, então, o que é que você tem a falar sobre essa diferença de público e privado? Isso. Eu acredito, assim, que hoje em dia, esse mito já está bem mais desmistificado. Né, realmente. Eu acho que antigamente era muito mais forte essa ideia de que, bom aluno é só aquele que se forma em federal. Esse preconceito, né? Veio de particular, né? Veio de federal. É um ótimo aluno, né? E realmente é bem como a Eduarda falou. Quem faz o curso é o aluno, aonde quer que ele esteja, né? Então, eu acho que não há mais espaço para esse tipo de colocação, assim, de um preconceito, de uma visão tão reducionista, né, que não cabe. Então, eu vejo, né, eu posso ver, enquanto coordenadora, eu me lembro que eu fiquei muito surpresa, assim que eu cheguei,
um índice de empregabilidade muito alto dos nossos alunos. E aí eu não tô nem, tô puxando sardinha, não é isso. Mas eu realmente vi na prática, porque a gente sabe que federal tem muito perfil acadêmico, né? De pesquisa, né? E muitas vezes apenas acadêmico. De pesquisa. Então, claro que eu acho que esse sentimento de, ai meu Deus do céu, eu não tô me sentindo preparado para o mercado, eu acho que isso é geral, independente de curso, né? Até porque as formações são generalistas. Ninguém sai com nada, e cada pessoa vai para uma área específica. Então, depois que você termina, vai começar a segunda batalha, né? De se especializar e tudo mais. Então, essa questão do... se eu for para federal, eu vou ter emprego, se eu for para particular, eu não vou ter emprego, ou vice-versa, não tem o menor sentido. Então, para mim foi uma felicidade. Quando eu vi, assim, os alunos realmente empregados nos mais diversos contextos, né, pessoal indo para fora, né, para Portugal, para Espanha, fazendo mestrado também no exterior, não só isso também, eu acho que, pelo menos a nossa faculdade, a gente tem uma veia muito forte da questão do empreendedorismo, de valorizar isso nos alunos, de como iniciar. Na minha época, a gente nem falava empreendedorismo. O que é isso? Né? Eu tenho essa possibilidade. Fora, né? Quando eu vou para a clínica, eu tenho que abrir um CNPJ. Como é que faz isso? O que danado é? Né? Então, essas noções básicas, isso não era nem discutido. Então, eu acho que aí os alunos que estão se formando estão aí para mostrar, né? Já são a própria prova de que não há mais espaço para esse tipo de coisa, né? E não só isso, a gente vê alunos nossos formados fazendo parceria com professores, com profissionais que estão aí há anos no mercado, né? Ou seja, foi uma pessoa que se destacou e que mostrou que sabia, né? Eu vi alunos nossos saindo, assim, já com paciente esperando, tô só esperando você se formar. Antes mesmo da pessoa se formar, ela já tinha lista de espera, né? E isso é sensacional. É muito gratificante. E isso mais uma vez mostra que é muito o aluno que vai fazer, né? Isso. Independente do professor, do corpo docente, da instituição. Se você se esforçar, se você der o seu melhor, se você for lá em busca, você vai conseguir. Isso. Uma hora ou outra vem, né? Exatamente. É interessante. Uma hora ou outra. Exato. Às vezes as pessoas ficam nessa angústia por, assim, ser rápido. Querer que seja... né? Seja na hora que você quer. Mas realmente tudo tem o seu tempo. É um processo, É né? um processo. Exato. Exatamente. Ô, Clara, quero fazer orientação profissional. Como que funciona? Quem eu procuro? Etapas, encontros? Fale mais especificamente, assim, o que é, como que é? Tá. Então, a orientação profissional, ela acontece em duas modalidades. Tanto pode ser na modalidade individual, né, no consultório, enfim, a gente tá falando aqui de psicólogo, então eu vou falar, né, da área que eu tenho domínio. Isso. Então, a gente tanto pode fazer com o psicólogo, e aí o psicólogo, ele pode tanto trabalhar com o mesmo psicólogo pode trabalhar só com psicoterapia e só com orientação profissional. Então, você vai à procura daquele serviço, que geralmente são, você fecha um pacote, né, com um número específico de sessões, onde se fecha o valor, a gente faz um acordo de como é que vai ser esse processo, né, e no final você volta com uma devolutiva. Só que aí isso precisa ficar claro. Nós, né, o psicólogo, ele não vai dizer o que você deve fazer, né, o que você deve escolher, mas ele vai realmente ampliar o processo de autoconhecimento, então, para que essa escolha, como eu disse, seja consciente, seja uma escolha autônoma, né, ele saiba que ele realmente está fazendo aquilo ali, porque é fruto do processo de autoconhecimento, mas que o processo é dele. A gente não vai falar o que é melhor para o seu perfil, o que se encaixa melhor para a sua situação, né? E às vezes a pessoa não quer aquele resultado. De repente, eu tô tendencioso para uma coisa, mas eu quero isso aqui. Eu vou fazer o que eu quero. Pode acontecer, né? Pode, exatamente. A escolha, no final das contas, é da pessoa. Isso, é da pessoa. Até porque é um peso, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque o psicólogo, o que a gente fala, eles tomam muitas vezes como se fosse a gente fosse um tarólogo, fizesse previsões de futuro, né? Então, assim, às vezes a pessoa, ela tá realizada numa área, vou dar uma situação, de uma pessoa que estava realizada numa área, mas na época da orientação profissional, disseram outra, por exemplo, disseram que ela tinha que fazer biologia, que era para ser biologia, e ela fez ADM, ela já estava empregada, ela estava realizada, mas ela ficava
será que o que aquela mulher disse, eu ainda não vou ser? E será que eu não vou ser bióloga? Previsão. A previsão que ela fez estava certa ou não, né? Então, isso se torna um peso na cabeça da pessoa, né? E novamente, como eu disse, era o sentido que fazia naquela época. Pode ser que depois não faça mais. Então, por isso que eu não posso chegar e dizer, é isso, ponto. Né? Então, tanto pode ser esse processo individual, né? Onde a pessoa fecha, e a gente, inclusive, oferece isso na nossa clínica escola, na Nassau, né? O serviço de orientação profissional. Quem quiser, é só chegar lá, vai na recepção da clínica, marca com as meninas, tem um dia específico que a gente faz, né? Com a nossa professora, com a Carla, inclusive, que trabalha com avaliação psicológica, com orientação nesse processo. Que são, como eu disse, são várias sessões, não é um encontro específico. Tem um valor simbólico. Tem um valor simbólico, né, para a comunidade. E está aberto a todo mundo. Não tem nenhuma especificidade, né, que você precise cumprir algum requisito. E a gente pode fazer também de forma grupal. Né? Então, por exemplo, o ideal era que toda escola oferecesse orientação profissional. E não só no ensino médio, no 3º ano do ensino médio, quando a pessoa já não tem, né? Assim, já agora passou. ou agora. Isso. Então, por exemplo, a gente vê... Tem algumas escolas, principalmente no Sul e Sudeste, que começam a oferecer orientação profissional desde o 9º ano do ensino fundamental. Então, o certo realmente era isso. Até porque o autoconhecimento não se ganha do dia para a noite, né? Não se conquista do dia para a noite, enfim. É um processo muito lento, né? Muitas vezes doloroso. Então, o ideal era que realmente ele começasse bem antes. Então, a gente pode fazer esse processo grupal também, né? Com dinâmicas, enfim, de autoconhecimento. E aí, a gente precisa analisar várias coisas. Eu não posso pegar um grupo, por exemplo, de 40 pessoas. É muito difícil de se trabalhar, né? Então é interessante que seja um grupo pequeno e aí sejam acordados também todas as questões internas, porque é um momento de partilha, de fato, né? Onde precisa haver respeito ali, porque a gente está falando de um processo grupal, né? Então podem acontecer nessas duas modalidades, mas infelizmente ainda assim, tanto de forma coletiva como de forma individual, é uma exceção, assim, é muito difícil encontrar alguém que tenha passado por isso, né? O que, como eu disse, é bem triste, porque o trabalho é o que dá sentido às nossas vidas, né? E aí a gente passar por essa vida, eu sempre digo, a gente só tem uma, e ainda passar por uma vida sem sentido, né? E é bom deixar claro também que pode começar na adolescência, né? Nessa fase da adolescência, quanto, né, depois, né? Você tá ali, tá querendo mudar de carreira, achou que tá em outro momento, numa outra fase, pode procurar também, né? Isso, é bem interessante essa questão da mudança de carreira, e também tem uma coisa interessante aí. Muitas vezes, quem tá querendo mudar de carreira é taxado como louco, né? Principalmente se a pessoa tem alguma estabilidade aí, né? Como assim? Tu vai mudar agora, né? Pra quê? Claro que, assim, é complicado. Às vezes a pessoa, ela não tá feliz, mas tem uma realidade que não permite que ela saia daquilo. A família toda depende financeiramente dela. Ou ela até pode fazer isso, mas aí a família vai sofrer um preço. Então, às vezes vai precisar, sei lá, tirar os filhos de uma escola particular, mudar o padrão de vida, vender carro, enfim, para ter essa mudança de carreira, né? Digamos, eu já vi muitas pessoas que mudaram de carreira pela questão da saúde mental, de falar assim, eu tenho minha condição financeira, mas se eu continuar aqui, eu vou enlouquecer. Então, a família toda teve que se reestruturar mesmo, assim, de vender carro, de mudar de casa, dos filhos irem para a escola pública, porque a pessoa disse, o que adianta eu estar aqui? Eu não sou pai, eu não sou marido, de que adianta? Não tem qualidade de vida. Qual o sentido? E, obviamente, que às vezes os filhos não entendem, a mulher não entende, né? Mas é um processo realmente e requer muita coragem, né? Mudar de carreira. Acho que as meninas aqui têm propriedade, né? Eu acho que é muito louvável,
E até quando as pessoas não estão nesse processo, a pessoa fica, tu tá procurando, né, confusão, tá procurando problema, Quieto. fica na tua zona de conforto desconfortável, né, essa zona de conforto. Eu acho engraçado, eu posso falar por mim, né, assim, a minha trajetória na psicologia, quando eu penso, eu fico até com vontade de chorar, porque eu fico emocionada por tudo, assim, porque quando uma coisa faz sentido pra gente, é diferente, o olhar é diferente. Então eu fico pensando, ano que vem a gente vai se formar, se Deus quiser. E aí eu fico olhando pra trás, a gente passou por tanta coisa durante essa formação. A pandemia eu acho que foi um dos grandes abalos que tiveram nessa formação. Mas chegar ao final dela faz com que a gente olhe e veja o quanto que valeu a pena. E você olhar e pensar, eu estou no caminho certo. Isso aqui faz muito sentido para mim. Eu não me vejo atuando profissionalmente de outra forma, senão aqui. Aí você faz, caramba, não tem. É isso mesmo, e vale a pena o esforço, vale a pena a troca de carreira, as angústias que a gente passa, porque no final vale a pena. Né? Faz sentido. Faz sentido. Faz muito sentido. Eu lembro quando eu atendi o primeiro paciente, né, na clínica escola, como estagiária, que eu saía e a minha preceptora perguntou, e aí, como é que você tá? Aí eu fiz assim, é o lugar que era pra eu estar há muito tempo, eu me achei, né? Então, você sentir que aquele é o seu lugar, que aquilo, né, faz sentido para você. Você se encontrar. Independente da idade. Não tem preço. E não só isso, às vezes a gente fala mudança de carreira, mas também às vezes é mudança dentro da própria área, né? Então verdade. Você começa, ou, às vezes a pessoa vem, não, eu só vou, sei lá, vou só pra clínica. Não vou para outras áreas. E aí a vida vai tomando alguns contornos, né? Enfim, aparecem algumas oportunidades que a pessoa acaba indo, se identifica e quando vê já não se reconhece mais naquele outro campo, né? Então também acontece isso. Assim como uma coisa interessante também pode acontecer é o seguinte, você gosta da sua área, mas a forma como o trabalho, as condições do trabalho fazem com que você perca o prazer por aquilo. Então, por exemplo, às vezes a remuneração é muito baixa, a área que você gosta não é reconhecida, e você tem que trabalhar o triplo, né? E aquilo ali começa a lhe desgastar muito. Então, não é que você vai para uma empresa, digamos, que não permite que você explore o seu potencial criativo. E aí você começa a se sentir angustiado, porque você gosta da área, mas você não consegue exercer o seu potencial e aquilo ali vai lhe angustiando. E às vezes a pessoa começa a questionar, será que eu realmente sou boa nisso? E aí, né, vem os conflitos. Então, mesmo quem já se encontrou, né, ela não tá longe de passar por conflito. Ela pode passar por muito conflito e começar a se questionar. Mas, às vezes, é a forma que aquilo se apresenta para ela, né? Que faz com que ela comece... Ou então, ela realmente dizer, eu sei que eu sou boa, né? Nessa parte aqui, mas eu não quero mais essa área, digamos aqui, né? Da psicologia. Eu quero ir para outra, porque aqui, para mim, nessas condições, eu não tô satisfeita, né? Que papo maravilhoso, né, gente? Dá pra ficar aqui. A gente identifica horrores, né? Pra gente ir finalizando, né? Já que a gente tá falando de sentido, né? De encontro, de carreira. O que é a psicologia pra você, Clara? Essas perguntas pra então, eu acho que a psicologia é transformar vidas, é realmente, assim... É difícil até, assim, para mim, para falar. Quando eu lembro, quando eu lembro na minha trajetória, mesmo com todas as dificuldades, tanto como professora, né, assim, como professora e como psicóloga escolar. E aí, como psicóloga escolar, tanto trazendo esse processo de orientação profissional também, acompanhando famílias. Eu acho que, assim... realmente transformação, é mudança. Você vê a evolução do ser humano, é muito bonito. É muito bonito você chegar, por exemplo, um pai falar assim pra você, eu não acreditava mais no meu filho.
né? As pessoas já não acreditavam mais nele. E você mudou esse olhar, você trouxe vida, né, a ele. Ou o próprio jovem chegar e falar assim, eu não acreditava mais em mim. Eu achava que eu não ia prestar para nada, né? Ou até os meus professores, os meus amigos riam de mim. E você me trouxe força e você mostrou que eu posso, que eu tenho potencial, que eu tenho habilidades, que tem algo que eu sou boa, que eu não sabia, mas tem algo que eu sou boa, e você me ajudou nesse processo, né? Então, fazer com que as pessoas olhem para dentro de si e reconheçam o poder que elas têm, e principalmente em termos de potenciais e habilidades mesmo, né? Se a gente pensar assim, na educação, eu costumo falar assim, que as pessoas, a gente entende hoje em dia, né, claro, que existem inteligências múltiplas, mas as pessoas que têm essa inteligência mais artística, eu acho que são as que mais sofrem, né? Porque são as mais taxadas como, isso aqui não vai dar em nada, isso é só um hobby, né? E elas ficam muitas vezes ali na escola perdidas, né? Não vendo sentido em nada. O que eu tô fazendo aqui? Né? E isso é muito triste. Você chegar para uma pessoa e falar, olha, você pode, né? Isso aqui é uma inteligência. Não é porque você não sabe matemática ou você não sabe física que você não é, né? Identifico. Né? Então, você dá realmente, empoderar essas pessoas de que você pode e que essa sua habilidade é importante, né? Que você tem valor diante da sociedade, que independente de várias pessoas fazerem essa mesma coisa, você vai fazer do seu jeito. E ninguém vai fazer do seu jeito, né? Isso eu acho que não tem preço. Então, acho que pra mim a psicologia é tudo isso, é transformação, realmente. Adorei. Estou abrindo um parêntese nisso daí. Muitas pessoas acham que a psicologia é um lugar onde se trata transtornos apenas. Isso. Né? E às vezes não. Na maioria das vezes, eu acho. A gente passa por conflitos, passa por angústias, e às vezes quem vai nos ajudar a se reorganizar é o psicólogo. Isso. Então, é muito lindo ver essa transformação em todos os sentidos, né? Eu acho que... A própria autodescoberta, né? Isso. Você se conhecer. Não Exato. precisa de transtorno nenhum. Você se Exatamente. conhecer já Isso. traz uma maturidade, uma visão diferente para o mundo, uma visão diferente para o outro, uma visão diferente para si. Né? Se enxergar, é incrível. Ai, que lindo. Amei. Clara, muito obrigada. Foi sensacional. Não Eu é, que agradeço, meninas? eu que agradeço. Gostei muito de estar aqui com vocês, né? Já são pessoas que já passaram por outras profissões, né? Tem aí um esclarecimento, são alunas sensacionais, posso falar aqui, né? Como coordenadora e professora. Olha. Então, assim, espero encontrá-las lá na frente, né? Tenho certeza que serão profissionais incríveis. E também fico feliz em fazer parte desse processo. Muito obrigada. Obrigada. Então é isso, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje. Nos sigam nas redes sociais, lá no YouTube, no Instagram, no Spotify. Como que é, Camila? Ativa o sininho. O sininho. Tá certo? Dúvidas, críticas, sugestões, estamos abertos, né? Porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.